O Flamengo vai recorrer, até porque a Procuradoria também vai recorrer. Então, assim, os dois lados não estão satisfeitos com a decisão. Lembrando, essa suspensão de 12 jogos, Luísa, isso precisa ser dito. Por enquanto, só vale para... Salve, salve, nação! Vamos embora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão e uma multa de 60 mil reais. A pergunta e dúvida de maioria dos torcedores do Flamengo, flamenguista, é: o Flamengo vai recorrer dessa punição do Bruno Henrique? Essa suspensão é válida só para o Brasileirão ou para as competições da Libertadores? Outra dúvida bastante comum: o Flamengo vai tentar um efeito suspensivo, e acho que a mais comum é: o Bruno Henrique pode treinar normalmente no CT do Flamengo? Então essas dúvidas vamos esclarecer nesse vídeo aqui. Então, sem mais enrolação, deixe seu like, se inscreve no canal também e deixe seu comentário se a punição do Bruno Henrique foi pesada, leve na sua opinião. É isso aí, tamo junto e é nóis, e vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Flavinho, Oi. e eu queria perguntar aí, se você me permite. Claro. Pode recorrer, você já tem, vão recorrer, não vão recorrer? Porque o Michel Acef falou ali que respeita, mas o que é agora? Não, o Flamengo vai recorrer, o Flamengo entende que tem essa possibilidade, a justiça permite isso. O Flamengo vai recorrer, até porque a Procuradoria também vai recorrer. Então, assim, os dois lados não estão satisfeitos com a decisão. Lembrando, essa suspensão de 12 jogos, Luísa, isso precisa ser dito. Por enquanto, só vale para competições organizadas pela CBF. Isso quer dizer que, pela Libertadores, o Bruno Henrique está liberado para jogar. Então ele só vai cumprir esses 12 jogos no Campeonato Brasileiro, porque na Copa do Brasil o Flamengo está eliminado. Então no próximo dia 18 ele pode entrar em campo normalmente. E o Bruno Henrique também pode treinar normalmente com os demais companheiros lá no Ninho do Urubu, porque tem muito torcedor me questionando isso, se durante a suspensão ele pode entrar no CT do Flamengo. Está liberado normalmente. Flavinho Vinique, beijo pra você! Ô, Vinícius, só esclarecer uma coisa aqui pra gente já falar de seleção brasileira da vitória de ontem. O Flamengo vai entrar com efeito suspensivo, o BH, nos próximos jogos, então? Ele Sim. pode jogar até ser julgado o recurso no pleno do STJD. É isso? Então, no próximo jogo contra o Juventude, fora de casa, o Bruno Henrique tá dentro, então? Não, por enquanto não, porque o Flamengo ainda não recorreu, o Flamengo ainda não deu entrada no efeito suspensivo. Para o Flamengo dar entrada no efeito suspensivo, tem que esperar sair a publicação normal após o julgamento. Então, nesse momento, 1h04 da tarde dessa sexta-feira, o Bruno Henrique está suspenso. Ele não pode jogar. Mas daqui até o jogo contra o Juventude, o jogo é só no dia 14. Muita coisa vai acontecer. O Flamengo até lá provavelmente já recorreu, o Flamengo até lá já pediu efeito suspensivo, mas aí vai depender se o STJD vai liberar, vai conceder esse efeito suspensivo. Então, seria leviano da minha parte eu cravar aqui, ó, dia 14, o Bruno Henrique vai poder jogar. É melhor a gente falar do que está acontecendo nesse momento. E nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso, ele não pode jogar no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores ele pode jogar. Mas, Vene, será que isso não pode mudar na Libertadores? Pode. Se o STJD entrar em contato com a Conmebol e pedir para essa suspensão também ser colocada, digamos assim, para competições internacionais. Isso até o momento não aconteceu. Tá esclarecido, a gente aguarda então cenas do próximo capítulo dessa... Voltando a falar então do caso do Bruno Henrique, punido com 12 jogos de suspensão pelo STJD e mais uma multa de 60 mil reais. É complicado a gente avaliar assim essa parte jurídica, né? Poxa, foi justo, não foi justo, ainda cabe recurso, mas te surpreendeu, Vene, essa sentença? Eu acho que quando fala em banir do futebol, acho muito duro. Eu tenho uma certa dificuldade para avaliar, 12 jogos é muito, pouco. Qual é a sua visão? Você ficou surpreso, esperava uma situação pior, melhor? Vamos lá, Flavinho. Acho que banir do futebol ninguém imaginava isso porque não era uma das penas. Forte, a pena máxima era até 2 anos, 720 dias. E no artigo Mas que aí, para um cara que está em final de carreira com a idade, 720 dias é praticamente... né? Enfim, mas não era é a pena máxima. Exatamente. Certo. Mas assim, querendo ou não, ele teria a chance de retornar à carreira dele se ele tomasse a suspensão máxima de 2 dias. Dentro do artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima, que era 12 jogos a pena mínima e 24 jogos a pena máxima. E ele acabou pegando a pena mínima. Eu vou ser bem sincero, eu como leigo, eu imaginava algo mais firme, uma pena maior. Mas depois que eu converso com as pessoas que entendem do assunto, advogados, você começa a entender que não foi nenhum absurdo.
dentro daquele artigo que ele foi denunciado, ele acabou pegando a pena mínima. E ponto. É isso. Não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar assim, foi injusto, foi justo. Quem sou eu para dizer isso? Primeiro, eu não sou advogado. Eu sou um jornalista esportivo que eu procuro informações, procuro entender o máximo possível para chegar aqui na frente das câmeras e comentar. Agora, o que eu tenho de informação o Flamengo não gostou nem um pouco, tanto é que vai recorrer e vai tentar ter uma pena menor, ou melhor, não ter pena, né? Porque, assim, muitas pessoas precisam entender isso. Vene, se o Flamengo recorrer a essa decisão do STJD, a pena pode aumentar? Não. Se o Flamengo recorrer, não. Mas se a Procuradoria recorrer, a pena pode aumentar. E como o Flamengo sabe que a Procuradoria vai recorrer, porque eles já falaram isso lá após a audiência no STJD, o Flamengo também vai recorrer. Até para ser uma forma de se defender, sabe? Então, assim, muita coisa ainda vai acontecer, como você bem mencionou na nossa transição, ainda tem pedido de efeito suspensivo. Então, de fato, nesse momento, ele vai cumprir os 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Tá, você que jogou dentro de campo, viveu esse lado do jogador, quando você escuta um caso desse, de uma possível punição que pode praticamente acabar com a carreira do jogador, quando você vê um cara como o Bruno Henrique, que tem até uma ficha assim limpa, né, dentro do futebol, você fica mais com pena assim do jogador, se colocando no lugar dele, ele vai se prejudicar, acabou que ele quis ajudar um primo, tá errado, ninguém tá falando aqui que o Bruno Henrique acertou. Mas às vezes você fica pensando no lado pessoal também do atleta, Flavinho, acaba antes tendo do a carreira comentar, abreviada. eu só posso trazer só mais uma informação que eu acabei esquecendo. Fala. O que um advogado me explicou foi o seguinte, Vene, apesar dos indícios, ali no processo não tem nenhuma prova cabal que de fato o Bruno Henrique cometeu crime, sabe? Então não tem nenhuma prova contra o Bruno Henrique, tem indícios, que na parte da justiça é totalmente diferente. Ter algo cabal e ter indício. Então é só para as pessoas entenderem a diferença um pouquinho. Desculpa, e aí, Tartá, como é que você vê esse caso? Assim, você vê o lado do jogador, se coloca na posição do cara, mas tem que ter punição. Tá errado o que ele fez, né? Sem sombra de Os dúvida. indícios mostram, né? Os indícios mostram, né, que ele realmente cometeu algum delito, né, dentro disso, dessa situação, dessa questão. E tá aí sendo julgado, né? A justiça está tentando buscar fazer a justiça, né, a parte que ele cabe. Agora, a minha parte como ex-jogador, a gente fica triste, né? Não somente com o Bruno Henrique, mas entre outros jogadores também. A gente vê tendo esse tipo de problema, esse tipo de questão. Muitos jogadores brasileiros, né, nesse formato, tendo esse tipo de problema, tendo essas acusações. Alguns já conseguiram se livrar delas, outros foram punidos, outros foram banidos. Mas foi uma mudança que houve dentro do futebol. E isso vem acontecendo do time menor ao time maior. Então a gente fica triste, mas a gente pede para que tenha realmente uma correção, porque o futebol não merece isso, né? Então que possa ter um final feliz aí para o Bruno Henrique. É lógico, é um jogador que todo mundo gosta, né? Um cara que eu não sou amigo pessoal, mas já busquei informações e todo mundo só fala bem, todo mundo só elogia ele. A gente vê que é um cara super humilde, né? Então que banido não seja. 12 jogos também é bastante coisa, mas eu acho que se for uma forma de correção, que pare por aí, que não aumente ainda mais essa pena. Tá bom por aí, né? Mas tem que dar um exemplo, senão virar bagunça também. A gente vai fazer uma rápida parada aqui no SBT. Agora não tem jeito não, Bigode. Ó, bota na tela aí. 12 jogos do BH, apesar do pedido do relator Alcino Guedes de que a pena valesse também para competições internacionais, para passar logo, o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho, descartou essa possibilidade. Segundo ele, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva diz que a punição por partidas deve ser cumprida na mesma competição em que a penalidade foi praticada. Dessa forma, o jogador ficaria de fora 12 partidas apenas do Brasileirão. Gostou? Olha, igual o Jornal da Band agora, né? Foi bem. Bigode, vai fazer falta, Fernandão. Fernandite, você que falou, né, que sem o BH ia ter que arrumar um 9. Um dos dois falou isso ontem. Isso. Mas é uma perda grande. Agora, eu acho que no fim das contas, por tudo que a gente viu... Ainda mais aqui, né? Não só aí, né? Aqui ele gosta. O de cima do também. lado, e do lado. Do lado, de cima. Aqui ele gosta. Qual outro você falou? Vasco. Aqui ele gosta. Contra o Corinthians também, ele já foi muito bem no Maracanã. Enfim, é um cara que é importantíssimo pro Flamengo. E você
perder o Bruno Henrique por esse período, ele volta na reta final do Campeonato Brasileiro. Sabe o que o Vini Show falou? O quê? Que ele volta na 35ª rodada contra o Bragantino já comemorando o título. Segundo o Vini, o Flamengo vai ganhar com 4 rodadas de antecedência. Aí precisa combinar também com os adversários, né? O Vini tá falando isso por quê? Que ele é anti? Exatamente, ele é anti. Ele tá falando isso só que tá jogando aos ventos. Deus me tá? livre. Porque ele é, enfim... Vai torcer pro teu time. Vai torcer pro teu time, esquece do nosso. Esquece de falar pra ele. Pelo amor de Deus. Esquece. Nossa, então não me venha com chorumelas também. Agora também vai falar que não. Dormiu. Não, logo eu não. Eu sou o mais declarado aqui, pô. Você sabe quem é o capitão mais jovem na história do Flamengo? E aí tu não quer falar nosso? Não, sempre foi e sempre será, pô. Tá. Gostei, Fernandão. Então, é isso aí, nação. O Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão, uma multa de 60 mil. Acho que, pra mim, sim, foi uma pena até leve, se a gente for fazer comparação a outros casos aqui no futebol brasileiro e fora também do país também, né? Então, porém, durante o vídeo aí, né, o Vini Casagrande conversou com alguns advogados que trabalham nessa situação e foi uma pena normal para ele. Ele pegou a pena mínima e só que o Flamengo vai entrar com um efeito suspensivo aí para ver se o Bruno Henrique volta a jogar após a data FIFA, mas até lá tem bastante coisa bastante desfecho aí, bastante situações para correr ainda no cenário, na esfera civil e jurídica, acho que se fala assim, o termo. E se a gente for contabilizar os 2 jogos que o Bruno Henrique vai ficar suspenso, a gente consegue ver aqui alguns jogos bastante importantes, como o Clássico do Vasco, jogo contra o Corinthians fora de casa, a briga direto contra o Cruzeiro, né, pelo título do Brasileirão, o Clássico contra o Botafogo, Clássico contra o Palmeiras, que é a rivalidade ali já de 6, 7 anos rivalizando briga por títulos. O jogo contra o São Paulo, que é sempre um jogo grande, São Paulo e Flamengo, independente se foi no Rio ou São Paulo. E o Clássico contra o Fluminense, né, o Fla-Flu. Então não vou dizer nem o jogo do Flamengo e Santos aqui, porque não sei se nessa data aqui o Neymar vai estar em campo. Porque o Neymar pode estar machucado ou não, então até lá tem bastante coisa para acontecer, né. Mas são jogos pesados, que a gente pode estar ali, o Flamengo e Vasco, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Cruzeiro, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Palmeiras, 5. O Fla-Flu e o Flamengo e São Paulo. Então, 7 jogos importantes de 12, na minha opinião, são 7 jogos importantes que o Bruno Henrique vai fazer muita falta. Acho que contra o Juventude não, Bahia nem tanto, Sport em casa, acho que uns 3 pontos praticamente quase garantidos ali. E o Santos, possivelmente com ou sem Neymar, não sabemos, né? Então, mas é aquilo, vai fazer falta sim se o Flamengo não conseguir efeito suspensivo. E também, né, o Vini ele trouxe detalhes que essa suspensão é só válida no território nacional quando o Flamengo disputar as competições da CBF, não envolvendo a Conmebol, que é a Libertadores. Porém, se a Conmebol, a Procuradoria, vamos dizer assim, entrar em contato com a Conmebol para poder pedir a suspensão dele também válidas as competições da Libertadores, e o jogador também pode ficar suspenso na Libertadores também, né? Mas espero que até lá o Flamengo consiga um efeito suspensivo e ele volte a jogar o mais rápido possível, né? Então é isso aí, nação, tamo junto, deixe sua opinião aí, seu like que ajuda demais e é nóis aí.